Oi, gente. Hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre Guerra Fria, do jornalista José Arbeck Jr. Como vocês podem ver, a capa é uma capa com uma foto muito triste, né? Eu acredito que é uma criança morta no Oriente Médio. Então, quando eu lia, inclusive, eu botava um papel na frente, prendia com um clipe para não olhar toda hora essa capa, porque essa capa, né, é muito triste ficar se olhando toda hora. Tanto que eu nem vou ficar aqui segurando o livro assim, vou deixar até ele assim e vou falar um pouco sobre é um livro de história sobre esse livro. Bom, esse livro foi lançado em 97 e ele fala sobre a Guerra Fria e todos os conflitos de outros países envolvendo essa questão das duas superpotências, das rivalidades das duas superpotências, que é a antiga União Soviética e os Estados Unidos. Como tem assim bastante conflitos, muitos conflitos assim em que teve a ver com a Guerra Fria com os Estados Unidos e União Soviética, então eu só vou falar de alguns assim rapidamente porque boa parte do mundo ficou envolvida na questão da Guerra Fria. Agora falar um pouquinho sobre o que é realmente como começou a Guerra Fria. Bom, depois da Segunda Guerra, que a Alemanha foi dividida em Alemanha Oriental para os russos, para a União Soviética, e a Alemanha Ocidental com os Estados Unidos. As duas superpotências tinham ganhado a guerra junto com os aliados e eles se aliaram, né, para ganhar a guerra contra o nazismo. E só que depois da guerra eles viram que eles tinham diferenças muito gritantes que eles não conseguiam conciliar. Porque então era praticamente porque os Estados Unidos é um país capitalista e a Rússia é comunista. Então a Guerra Fria praticamente é a briga para mostrar quem é melhor entre comunismo e capitalismo. E daí, então, depois disso, né, começou, né, a envolver vários outros países aí, como a gente vai ver. Uma das coisas assim que mais caracterizou a Guerra Fria foi a corrida nuclear. Foi a corrida nuclear. Foi tipo o perigo de uma bomba nuclear, porque as duas superpotências tinham, as pessoas ficavam sempre com medo que essas duas potências pegassem e começassem uma guerra nuclear que envolvesse o mundo todo. Então sempre pairou durante a Guerra Fria, desse período pós-guerra até mais ou menos ali 1990, esse medo de uma possível guerra nuclear. E a coisa começou ali na Segunda Guerra, quando uh, o físico Albert Einstein, ele é alemão, ele é judeu, ele se exilou nos Estados Unidos e ele tinha medo que os nazistas tivessem poderio nuclear para ganhar a Segunda Guerra, então escreveu uma carta para o presidente Roosevelt dos Estados Unidos que os Estados Unidos tinham condições de fazer uma bomba nuclear. Então, né, a bomba foi feita e depois foi, né, testada, como sabe, em Hiroshima e Nagasaki. Mas assim, já era o fim da guerra e o Japão ainda não tinha se rendido. Só que o país já estava destroçado. Então, por que foi jogado essa bomba mesmo assim? Além de ser assim para fazer o Japão se render de uma vez sair da guerra, também teve o motivo de que eles queriam mostrar, os Estados Unidos queriam mostrar para os soviéticos o poder deles como um aviso do que eles poderiam fazer. Teve essa também. Depois a União Soviética também fez assim testes nucleares, ah, começou a fazer testes nucleares e ficou esse medo durante toda a Guerra Fria. Mas outra coisa que caracterizou a Guerra Fria também foi a corrida espacial. Porque a União Soviética lançou o Sputnik, o primeiro satélite natural na órbita, e depois lançou a cachorrinha Laika. Ela acabou não voltando, né? Então, a União Soviética saiu na frente na corrida espacial e isso feriu o orgulho americano e o presidente Kennedy falou que dentro de 10 anos o homem pisaria na Lua. E o homem pisou na Lua realmente em 69 com Neil Armstrong, que ele fala como é um pequeno um pequeno passo para um. Não, um pequeno passo e um grande. Alguma coisa assim, tá? Vamos dizer. Um grande passo para a humanidade. Então aconteceu, né, realmente, né, do homem chegar na Lua. Outra coisa que aconteceu bastante foi as agências de espionagem, que aconteceu nos anos
da Guerra Fria, por exemplo, a KGB da Rússia e a CIA dos Estados Unidos, para espionar tanto fora do país os aliados e também dentro. Eu vou falar de alguns conflitos da Guerra Fria que envolveram vários países. Por exemplo, fala aqui da Guerra das Coreias. O Japão, na Segunda Guerra, anexou a Coreia do Norte no seu império e a Rússia e a União Soviética prometeram que iam dar independência para eles depois da Segunda Guerra. Mas aí eles dividiram, a Coreia ficou dividida entre Sul e Norte, como aconteceu com outros países, tipo como a Alemanha e o Vietnã, e o Norte é comunista, então simpatético à União Soviética, e o Sul capitalista, simpatético ao Estados Unidos. Então, daí começou a Guerra das Coreias, porque a Coreia do Norte queria anexar a Coreia do Sul, e essa guerra, assim, foi uma guerra que durou 3 anos e morreram 3 milhões de pessoas, e no final as fronteiras ficaram igual, como é até hoje, né, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Outra guerra aqui que é bem emblemática da Guerra Fria é a Guerra do Vietnã, que depois que o Vietnã, a Indochina, que Indochina envolvia os países do Vietnã, Camboja e Laos, ganharam independência da França. O Vietnã ficou dividido também, né, entre o Vietnã do Norte, que pendia assim para um regime um regime comunista. Então os Estados Unidos pegou e mandou tropas para ajudar o Vietnã do Sul a combater o Vietnã do Norte. Só que foi uma guerra assim que foi usado armas químicas, foi uma guerra assim muito violenta e tanto que vários aviões dos americanos jogaram assim bombas em vilarejos em que tinham só aldeias que tinham só crianças e idosos, então foi uma guerra bem injusta. E no final, foi nos anos 60, 70, e as pessoas. Aconteceu a contracultura nos Estados Unidos, que é que as pessoas não estavam mais engolindo essa história da guerra. Os jovens não queriam ir para uma guerra lá longe, num país longínquo, uma guerra porque eles não entendiam bem porque estavam lutando. E os Estados Unidos continuava, não queria, né, que mais um país comunista, queria, né, que o Vietnã do Sul ganhasse a guerra. Então começou essa contracultura e dos movimentos que contra a guerra do Vietnã, por exemplo, Martin Luther King, também os movimentos raciais eram contra a guerra do Vietnã, os hippies. Então, tipo, começou esse negócio de, né, querer que tirassem as tropas lá do Vietnã. E isso aconteceu em 73. Os Estados Unidos perdeu a guerra e o Vietnã do Sul foi anexado ao do Norte, como é até hoje, sobre o regime comunista. Então, né, foi uma guerra assim bastante injusta, né, que morreram muitas e muitas pessoas vietnamitas. Bom, outro pincelando um pouco aqui os conflitos da Índia. Falar um pouquinho sobre a Índia. A Índia foi colônia da Grã-Bretanha por muito tempo e se eles procuravam a dependência, surgiu um líder muito conhecido que é o Mahatma Gandhi, que ele pregava assim manifestações assim pacíficas pela liberdade da Índia. Quando conseguiram a libertação da Índia, a Índia ficou dividida assim, o grande território da Índia entre a Índia e lá no alto Paquistão. Só que a maioria do Paquistão eram muçulmanos e na Índia hindu. Então tinha aquela coisa assim de, né, não se dá um pouco de choque aí por causa das religiões. O Gandhi queria assim paz com as pessoas de religião muçulmana, tanto que ele foi assassinado, acho que foi nos anos 50 ou 60, por um fanático que não aceitava assim fazer assim algum tipo de acordo de paz com os paquistaneses. Fala que também rapidamente vou falar rápido do Camboja, que do Pol Pot, o regime de terror do Pol Pot que matou assim quase metade da população dele mesmo. Mas uma questão assim, que tem que falar que é importante, que é a questão de Israel e Palestina, porque depois da Segunda Guerra se procurava um local onde onde as pessoas
os judeus pudessem ficar em algum lugar do planeta, e os judeus queriam Jerusalém na Palestina por questões bíblicas, e só que e falavam-se assim que Palestina era uma terra sem povo para um povo sem terra, só que não era assim, né? A Palestina tinha milhares de pessoas que moravam lá há milhares de anos, há muitos, muitos anos, e eles não aceitaram bem quando as pessoas, quando os judeus foram viver lá. E esse problema da Palestina, da guerra, é um problema que persiste até hoje, nos dias atuais, né? Teve, assim, ensaiaram um frágil acordo de paz com os ministros, o Arafat da Palestina e o presidente, eu acho, de Israel, em 93, mas a gente viu que foi uma coisa bem frágil, né? E é um problema que persiste ainda de guerra, de direito da Palestina e de Israel e as fronteiras. E daí nisso surgiu, assim, muitos terroristas. Dá o exemplo da Olimpíada de Munique, nos anos 70, em que terroristas palestinos sequestraram atletas israelenses nos anos 70, e a Alemanha tentou assim fazer uma operação que foi totalmente desastrosa, e acabou que os terroristas foram mortos, mas os 11 atletas também foram mortos. Daí tem esse negócio da questão do terrorismo, que fala aqui que na Guerra Fria, né, teve bastante essa questão terrorista. Esse livro aqui, só pra falar que ele é de 97, então não tinha acontecido ainda a queda das Torres Gêmeas, né? Que aconteceu. Bom, agora falar um pouco sobre a África. Por exemplo, falar do Congo belga, que hoje em dia é o Zaire. Ele estava procurando independência porque ele foi dado de presente pro rei da Bélgica. E ele tratava eles de maneira desumana, dava trabalhos desumanos. E então, quando ele começou o movimento para a independência, um nome que saiu muito, se sobressaiu foi o Patrice Lumumba. Ele era mais simpatético ao bloco soviético, e só que depois que o Congo belga conseguiu a independência, o Patrice Lumumba se tornou primeiro-ministro, e só que ele foi assassinado um tempo depois da guerra. Outra coisa importante falar sobre a guerra, teve vários países também envolvidos, por exemplo, eu vou falar, não vou me aprofundar, mas Moçambique e Angola também, que conseguiram sua independência e estavam assim envolvidos nessa questão da Guerra Fria, dos conflitos geopolíticos. Eu falar da África do Sul, porque a África do Sul teve a maioria das pessoas da África do Sul, tinha uma minoria branca que queria sair sobre a maioria negra, por causa que eles queriam as riquezas que tinha na África do Sul. Então fizeram o apartheid, começou um apartheid que com leis, deixa eu ver aqui, com leis de segregação contra essa maioria. Devia ter aqui, ó. Apartheid significa separação. Impediu o acesso dos negros à propriedade de terra, à participação política e a profissões de melhor remuneração. Também obrigava os negros a viverem em áreas separadas de zonas residenciais brancas. Então, o apartheid, começaram os movimentos de desobediência civil. Um dos nomes mais conhecidos, claro, é o Nelson Mandela. Nelson Mandela foi preso lá nos anos 60. E ele só conseguiu a liberdade lá no fim do apartheid de 1990. Então, aí os Estados Unidos já, embora ele quisesse apoiar o África do Sul por ser assim um país que estava lutando contra o comunismo, eles também achavam que o apartheid era uma coisa, né, terrível. Então, né, só nos anos 90 que acabou e o Nelson Mandela foi libertado. Vou lá rapidamente agora, né? Eu acho que esse vídeo ficou muito comprido. Esse livro, assim, ele é cheio de fotos, sabe? Eu não mostrei, mas eu vou mostrar algumas fotos que eu vou pegar aqui na internet, porque aqui são fotos que se eu mostrar, elas vão ficar pequenas e são preta e branca, mas ele é repleto de fotos, tipo, repleto de fotos. Bem interessante. Teve a Revolução Cubana,
o Castro, Raul Fidel Castro, Raul Castro é irmão, né? Fidel Castro e Che Guevara conseguiram tirar o ditador Fulgêncio Batista do poder. E no início o Castro não se associava exatamente ao comunismo, mas depois, né, as coisas mudaram e ele começou a ter relações com a União Soviética. Bom, então, com Cuba, assim comunista, os Estados Unidos começaram a se preocupar com os países da América Latina, porque eles pensaram, se uns guerrilheiros conseguiram tirar um presidente do poder, derrubar uma ditadura, então podia acontecer aqui. Então eles voltaram os olhos para os países da América Latina. Por isso que aconteceu as diversas ditaduras que aconteceram na América Latina. Aqui, por exemplo, teve algum apoio dos Estados Unidos, dependendo do caso. Por exemplo, aqui no Brasil, né, que o Jango se tornou presidente, as pessoas não queriam e começaram a fazer, tinha aquela sombra do comunismo, e eles achavam que o Brasil ia virar comunista, e começaram a fazer as pessoas passeatas, as famílias e pessoas começaram a fazer passeatas pela família, pela religião. Daí você vê, assim, essas passeatas pela família, pelo pessoas de bem, pela religião, você vê que a história se repete, né? Porque tá se repetindo agora, né? Quantas passeatas a gente vê aí pela família, pela religião, né? Então, a história se repetindo, assim, né? Mais de 50 anos depois, as pessoas, né? Bom, aqui no Brasil, né? Daí isso, os Estados Unidos também ajudou a financiar essa ditadura contra essa ditadura no Brasil, né? E daí fala de outras ditaduras que tiveram aqui, que, por exemplo, do Chile, do Pinochet, na Argentina. Então, vou me encaminhar mais para o fim, assim. A o muro de Berlim caiu em 1989, teve a queda do muro, icônica queda do muro de Berlim. Várias famílias da Alemanha Ocidental e Oriental puderam se rever novamente, que não se reviam, que era proibido, né, passar de um lado para o outro. E muitas pessoas da Alemanha Oriental queriam passar para o Ocidental. E só que eu acho que o fim mesmo da Guerra Fria terminou com a dissolução das repúblicas da União Soviética, que depois caiu a queda do Muro de Berlim, as repúblicas se sentiram assim mais assim impelidas a pedir, conseguir independência. Então, quando acabou a União Soviética, né, que hoje é a Rússia, né, acho que terminou então a Guerra Fria. Então, os Estados Unidos teve que arrumar um novo inimigo, já que o comunismo já não era mais o novo inimigo. O novo inimigo ficou assim sendo o Islã, né? Isso a gente vê na Guerra do Golfo, quando os Estados Unidos mandou, daí a gente vê depois várias vezes agora na nossa era, os Estados Unidos manda tropas para intervir, por exemplo, na Guerra do Golfo mandou tropas para intervir porque o Iraque queria anexar o Kuwait. E vimos depois, né, no Iraque, né, e vamos, e, né, a coisa continua. Eu gosto desse livro, gostei desse livro porque o autor, ele é bem parcial, ele não fica, assim, pendendo nem pro lado comunista, nem pros soviéticos, nem pros Estados Unidos, ele é bem parcial, ele fala dos erros dos dois, das atrocidades dos dois, então é um livro muito bom. E bom, fica a dica, né? Eu falei bem rapidamente, assim, tentei fazer um vídeo mais curto, vamos ver se ficou, porque é muitos conflitos que tiveram, muita gente morreu nesses conflitos da Guerra Fria. Então, talvez eu tenha me estendido um pouco. Bom, vou mostrar aqui que eu tô lendo. Eu tô lendo o Pálido Ponto Azul, do Carl Sagan. Muito bom, gosto muito do Carl Sagan. E se inscreva no meu canal, gente. Vamos ler, pegar alguma coisa pra ler, porque eu fico boba que as pessoas dizem que não tem nada pra fazer em casa, por causa nós estamos de quarentena, e não pega um livro pra ler. Como assim? Então é isso. Obrigada, se inscreva. Tchau.